Por sobre as nuvens existe um lindo céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. Hoje é o 6º dia dos nossos 30 dias de oração pelos falecidos. No dia de hoje nós vamos falar sobre o inferno. Oração pelas almas do purgatório. Ó Pai das misericórdias, Deus de infinita bondade, humildemente vos rogamos, tenhais piedade das almas santas que estão no purgatório, especialmente dos nossos parentes e benfeitores. Lançai um olhar propício sobre elas e chamai-as para a posse da pátria celestial. Lembrai-vos que elas são obras de vossas mãos e o preço do sangue preciosíssimo do vosso divino Filho Jesus. Dignai-vos, pois, usar com elas a vossa infinita misericórdia. Ouvi, Senhor, o pedido que vos fazemos com toda confiança, em vista dos merecimentos da paixão e da morte de Jesus. E fazei que elas fiquem consoladas, indo gozar, sem demora, aquela glória imortal que tendes preparado para os vossos eleitos. Misericordioso Jesus, tende compaixão das almas do purgatório. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso. E entre os resplendores da luz perpétua, fazei que descansem em paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora em silêncio apresente a Deus as almas, as pessoas já falecidas que você deseja rezar. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. O tema de hoje é um pouco pesado, um pouco triste e assustador para muitas pessoas. Nós vamos meditar sobre o inferno. A passagem bíblica se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 40 a 42. O texto diz assim, versículos de 40 a 42. Em verdade vos digo, é Jesus dizendo, cada vez que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida, dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado pelo diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me recolhestes. Estive nu e não me vestistes. Doente e preso e não me visitastes. Palavras muito claras. Afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos.
Vamos ver o que a Igreja Católica diz sobre este tema para nós termos clareza e segurança a partir daquilo que é o ensinamento oficial da Igreja. Quem tem o Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 1033 e seguintes. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção em amá-lo. Não podemos, porém, amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é um homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículos de 14 a 15. Ninguém pode estar com Deus se não fez a opção por ele. A opção principalmente através do seu comportamento de amor a si, a Deus e ao próximo. Nosso Senhor nos adverte de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos, que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Aqui está o pensamento principal. Aqui está o que a Igreja ensina. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado dele para sempre, por nossa própria opção livre. Deus não envia ninguém para o inferno. O inferno não é uma decisão de Deus. O inferno é uma livre escolha de cada um de nós de viver no pecado e de não querer estar unido a Deus. E aí o texto continua. A este estado de autoexclusão definitiva de comunhão com Deus e com os bens-aventurados se designa com a palavra inferno. Deus fala muitas vezes de Geena, Jesus fala muitas vezes de Geena, do fogo que não se apaga, reservado aos que recusam, até o fim de sua vida, crer e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia em termos graves que enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino toda causa de pecado e os que praticarem o mal, depois serão jogados na fornalha de fogo. Isso se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 41 a 42. E se pronunciará a condenação. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo do inferno. Como acabamos de ver, Mateus capítulo 25, versículo 21. O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Então muitos dizem assim, eu quero alcançar a vida eterna. Irmãos, alcançar a vida eterna todos nós vamos alcançar. Padre, você está dizendo que todos vão para o céu? Não, vida eterna significa viver para sempre. Quem vive no inferno chegou na vida eterna, a vida eterna no inferno. Aqueles que estão no céu têm a vida eterna no céu. A única vida que não é eterna é a vida eterna no purgatório, porque o purgatório é um estado de purificação, que só tem uma porta de saída, a porta para o céu. Então o inferno também é uma vida eterna. O texto diz, o inferno, a Igreja ensina e acredita na sua existência e na sua eternidade. As almas dos que morreram em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e as quais espera. Alguém poderia dizer assim, padre, é pesado, é triste, é algo complicado, sem dúvida nenhuma. Até para mim como padre, como que eu vou gostar de pregar sobre o inferno? Eu gosto de pregar sobre o céu. Mas uma pessoa ela só pode ser curada, ela só pode estar sã fisicamente, depois de enferma, se ela tem conhecimento da enfermidade. Então aqui não é querer dizer que nós precisamos viver com medo e pensando no inferno. Não, é que nós devemos viver preparando a nossa vida para o céu. E se nós não fizermos a opção pelo céu, Deus, Ele acolhe a nossa liberdade, mesmo que a liberdade nos diga que é viver longe dele.
Agora, não é uma palavra que vai definir o nosso futuro eterno, mas as nossas ações. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja acerca do inferno são um chamado à responsabilidade para a qual o homem deve usar a sua liberdade, em vista do seu destino eterno. Veja, por que a Igreja fala sobre isso? Porque a Igreja, ela quer chamar cada um à responsabilidade pelos nossos atos, quer chamar a cada um à consciência. Constituem também um apelo insistente à conversão, entrai pela porta estreita. Por que o padre prega isso? Não dá prazer. Eu prego isso para um convite constante à nossa conversão. Pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Então o texto diz aqui de forma muito clara que existe o mal, e aqueles que optam por ele terão a sua perdição eterna. O texto diz assim, aqui um documento da Igreja, Lumen Gentium, capítulo 48, documento sobre a Igreja. Como desconhecemos o dia e a hora, conforme a advertência do Senhor, vigiemos constantemente, para que, terminado o único curso da nossa vida terrestre, a vida é apenas uma, possamos entrar com Ele para as bodas e mereçamos ser contados entre os benditos e não sejamos como servos maus e preguiçosos, obrigados a ir para o fogo eterno, para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Deus não predestina ninguém para o inferno. Não é uma opção de Deus. Deus quer a nossa salvação e a nossa vida eterna no céu. Para isso é preciso uma aversão para... Deus não destina ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, um pecado mortal. E a persistência nele até o fim. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas de seus fiéis, a Igreja implora a misericórdia de Deus, o qual não quer que ninguém se perca, ao contrário, que todos venham a converter-se. E aí tem ainda um pensamento muito bonito da primeira oração eucarística, ouvimos nas missas mais solenes da Igreja. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e da vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Irmãos e irmãs, a meditação de hoje é um convite à conversão. A meditação de hoje é um convite à consciência. Pregação de hoje, meditação de hoje, é um convite a optarmos por Deus com a nossa cabeça, o nosso coração e também com a nossa prática. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Continue conosco, são 30 dias de estudo baseado na Sagrada Escritura, no Catecismo da Igreja Católica, também de orações por nós e por aqueles que já faleceram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está assentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Pouco sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu,
morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está assentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, onde com os anjos